Então, a minha saudação a todos. Hoje aqui é a nossa live da quarta-feira. Vamos estar fazendo uma mensagem aqui com base no Café com Cristo de hoje de manhã. É o programa da Rádio TV Melhorar, que tem toda quarta-feira às 8h30 da manhã. Quem quiser assistir o programa, é o programa do dia 6 de agosto de 2025. Amém? E eu coloquei o título aqui, então, Venha para o Reino. Foi falado sobre a restauração, foi falado sobre o reino de Deus, que é a igreja, né? Hoje o Senhor já reina na igreja e Ele quer expandir esse reino para o mundo todo. Mas então vamos começar fazendo aqui uma leitura da mensagem que foi a base do Café com Cristo, que é Isaías 9. Vamos ler aqui o versículo 6 e o 7. Isaías 9, 6 e 7. Fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, meus irmãos? Então, convidar a irmã Núbia a fazer a oração inicial e depois vamos assistir 2 louvores. Amém? Amém. Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entrando na Tua presença, queremos te agradecer por tudo, Pai, em nossas vidas, até mesmo pelas tribulações que nós temos passado todos os dias. Nós sabemos que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pai amado, Pai querido, pedimos a Ti que nos fortaleça cada dia mais, que nos dê toda a força que nós precisamos para estar se sujeitando à autoridade do Senhor e todas que o Senhor tem colocado sobre nossa vida. Pai, nos ajude, porque nós sabemos que a nossa vitória, Pai, está na submissão. E quando nós submetemos ao Senhor e às autoridades, é que nós somos honrados e abençoados por Ti. Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos dê a força, a capacidade de estar sempre se negando, sempre fazendo a tua vontade, sempre praticando a verdade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós precisamos tomar a cruz, é nesses momentos que nós precisamos nos negar. É nesses momentos que nós temos que praticar aquilo que nós já conhecemos, para que o Senhor esteja avançando cada vez mais e governando nossas almas. Abençoa cada pessoa que está na live, aquelas que ainda não entram, que não entraram, que o Senhor está tocando no coração delas para que elas entrem e que todos nós possamos estar ouvindo a Tua palavra e sendo edificados em nome de Jesus. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para meditar e contemplar a beleza do Senhor, do Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos. Que o nosso ânimo, que a nossa perseverança esteja sempre focada nas coisas do Senhor e não nas coisas do mundo. Que possamos buscar os afetos entranháveis do Senhor, o prover dele, o fluir dele, como diz nesse próximo cântico. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Quão maravilhoso é sentir
guiar, teu prover, teu suprir. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Sou grato, Senhor, para sempre. Sou grato, Senhor, para sempre. Serei grato, Senhor, para sempre. Serei grato, Senhor, para sempre. Amém. Vamos orar, ler. Tornai-vos, pois, praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O pastor está pregando de novo. O ministro lá está pregando de novo a mesma palavra, de novo. Eu já conheço essa palavra. Falaste bem, já conhece, mas não pratica. Falaste bem, conhece tudo, mas não estamos praticando. Esse é o problema. Eu vejo, irmãos, conhece tudo, mas na hora de viver não tem a expressão do Espírito, a expressão de Cristo. Então temos que falar novamente, porque não rompeu no teu coração. Cristo ainda não conseguiu vencer os demônios da dureza, da incredulidade, da falta de fé, porque a razão substitui a fé. Uma pessoa que conhece e não vive, ela está sob o governo da razão, e não sob o governo do Espírito. Então é bom você já ir abrindo teu coração para receber essa palavra que é dura, mas é a verdade. Então, se eu estou na igreja e começo a criticar o A, começo a falar mal do B, começo a dizer que o fulano não presta, que o Beltrano não é assim, eu só começo, a visão não é essa, está mal administrado isso, aquele irmão tem que tirar da igreja porque não presta, aquele que é bonzinho tem que ser elevado, aquele tem que botar para a rua da igreja. Então tem uma série de juízes na igreja, né? Não tem servos na igreja quase, por causa do conhecimento. Enchem, soberbece. E o mais triste é que o conhecimento gera um engano terrível na cabeça do crente, que ele jura que ele está no Espírito. Ele jura. Ele acredita que está no Espírito, digo para você. Porque o conhecimento engana, ensoberbece, faz a pessoa se inchar. Ela se acha no direito de julgar todos, criticar tudo, examinar tudo, para saber se está certo, se está errado. Legalismo puro. Né? Em vez de ficar quieto, dobrar o joelho, clamar para Cristo, que é o dono da igreja, para arrumar a igreja, que é dele, não é nossa. Nós somos participantes aqui por graça desse movimento, porque ninguém aqui é merecedor de coisa nenhuma de que Deus já nos deu.
Se fosse as dádivas do Senhor caíssem na nossa vida por causa do nosso mérito ou merecimento, ninguém tinha nada, quero dizer para você. Mas a misericórdia, a graça do Senhor é tão rica que eu consigo ficar constrangido todos os dias, irmãos. Eu consigo ficar constrangido todos os dias de ver tamanha bondade, tamanho amor, tamanha paciência comigo, que eu não consigo ficar, irmão, em paz, sem ajeitar aquilo que está errado, de tanto constrangimento que eu tenho. E esse temor, que é o constrangimento, na verdade, configura o meu posicionamento de dependência, de fragilidade, com relação à grandeza de Cristo, né? Eu não ouso emitir um parecer, e se eu julgo um irmão de manhã, à tarde eu já estou me sentindo muito mal. Não importa se ele é perverso, se ele é pecador, se ele é maldoso, ele é de Cristo chamou ele. Porque perverso, pecador, todo mundo é no reino. Quer ver uma coisa? O crente classifica pecado. Tem o pecado, pecadinho, tem o pecado e tem o pecadão. Mas isso está de acordo com a cabeça de cada um, né? Só que Deus não pensa assim. E não vê as coisas assim como nós vemos. Lembram daquela palavra que diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e tremendamente corrupto? Então eu não posso usar minha mente para ficar fazendo julgamentos, avaliações, porque o laudo é todo distorcido com relação à verdade e à justiça de Deus. Zaqueu, segundo a religião legalista, jamais entraria no reino, porque o cara era mais cruel do que aqueles que chefiavam as coisas ruins aí das maiores organizações mundiais. O cara era trapaceiro, ladrão, mentiroso. Esse Zaqueu era fogo na roupa. Se você um dia estudar bem profundamente como era a vida de Zaqueu antes de Cristo, você jamais aceitaria ele na igreja e jamais daria um voto para ele voltar, para ele ir para a igreja. Jamais. Mas, no entanto, Deus foi lá buscar ele. Queria ele. Os discípulos ficaram todos amuados. Todos comentando: olha só, o mestre não sabe quem é esse cara é ruim, é pecador, é perverso, é mal educado, ladrão. O mestre não sabe, vai jantar na casa dele. Pois é. Olha o que aconteceu na casa do Senhor. Essas pessoas, elas, por manifestar o pecado, isso não significa se o pecado é grande ou pequeno. Para Deus é a mesma coisa, porque o caráter não é justo, é igual, entende? Se eu não confio, não tenho fé em Jesus, é a mesma coisa que roubar. Se eu não tenho fé e não creio em Jesus e ajo pela razão dentro da igreja, conhecendo uma verdade, é a mesma coisa que adulterar. Não tem diferença para Deus. O pecado é igual. O pecado de mãos é a consequência do que tem dentro dele. Agora, se o pecado nunca se manifestou, mas está ali, pela misericórdia, Deus está segurando aqueles educadinhos, os moralistas. Mas se Deus soltar eles, a perversidade aparece. É a misericórdia do Senhor que nos segura. Mas tem uns que Deus deixa vazar para mostrar o poder e a glória de Deus quando eles vêm para a igreja. Entendeu? Então,
Quando eles chegam na igreja, eles começam a ser trabalhados pelo Espírito. E em 4 anos eles vão estar relativamente bem. Agora, se em 4, 5 anos não está relativamente bem, aí a coisa está feia. O que é bem? É fruir espírito e vida. É ter temor do Senhor. É ter fé. É ser corajoso. Confiar no Senhor tem que ter muita coragem. Entende? Então, a igreja de Filipenses, toda aquela carta aos Filipenses, naquele período, Paulo estava preso, né? Estava preso, né? Estava na cadeia, estava sob algemas. Aquela igreja de Filipos estava totalmente desprovida dos cuidados apostólicos. Gente, pense nisso. Se o ministro da palavra está preso, a igreja está lá. Lá, de vez em quando, uma cartinha saiu para aquela igreja, que nem chega a ser uma carta enorme, mas um bilhete espiritual, né? Chegou lá. Aquilo foi uma festa, aquilo foi uma alegria, aquilo foi retumbante, aquilo sacudiu os crentes, aquilo fez gente se converter, fez gente se arrepender. Aqui, um bilhete desse não faz nem cócegas nos cristãos. Porque aqui Deus abre a boca e joga dentro, é pela frente, é pelos lados, por trás, por baixo, por cima, mete palavra no povo, o povo não se converte. Nunca vi tanta dureza, tanta obstinação, tanta vaidade, tanto orgulho. Estou falando a verdade para vocês. E eu tenho receio do que Deus vai fazer com muitas vidas que não querem sair do racionalismo. Eu tenho receio. Que não querem sair do legalismo. Eles nem conversam com irmãos que eles julgam que não são morais, que foram educados com moralidade. Eles não são certinhos, porque eles acham que os certinhos, naturalmente educados, são espirituais. Não são. São tão ruins quanto aqueles que são perversos expostamente. Amém? Para Deus é assim que Ele olha. Então Deus, às vezes as pessoas que têm facilidade de se expor, são mais valiosos e mais utilizáveis por Deus do que nós. Daqueles que são quietinhos, que são racionais, que são certinhos. Deus pode usar. Olha o Pedro. Pedro errava toda hora, mas era o mais usado por Cristo. Pedro dizia: uma coisa de Deus e 2 do diabo. Uma coisa de Deus e 2 do diabo. Mas ele era o apóstolo. Por quê? Humildade, simplicidade, pureza. Eu digo que eu sou. Sabe? Não esconde nada. E talvez Deus goste mais de pessoas assim. Porque elas são mais expostas, né? Elas são mais humildes, na verdade. Elas não querem esconder nada. Todo mundo sabe como ela é por dentro e por fora. Eu gosto de pessoas assim. Eu gosto. Porque se ela fala mal de mim, eu vejo. Se ela está tendo um afeto para mim, eu também vejo. Se ela me odeia, eu também sei. Eu gosto assim. Amém? Eu gosto assim, não sei se... Mas Deus chamou esses que se expõem e os que não expõem, para que os dois cheguem no ponto de estar governado pelo Espírito. E todos são de Deus. Agora, não critique os que são silenciosos. Não critique os que são falantes e extrovertidos. Não. Vamos nos ajudar mutuamente para que todos alcancem e estejam sob o governo do Espírito. Amém? Isso é que Deus quer de cada um de nós.
Então, aquele que é extrovertido, ajude o quietinho a se abrir. E o quietinho ajude o outro falante a diminuir um pouquinho menos. Mas quando vir para menos, que ele esteja no Senhor. Quando o outro for para aumentar, também esteja no Senhor. Amém? Então, a igreja de Filipenses é uma carta preciosa que mostra experiência, prática. Não é conhecimento, experiência prática do que é uma associação do crente com o evangelho do reino. Do que é uma vida amalgamada de uma doutrina com a alma do crente. Essa carta aos Filipenses tem unção para fazer você praticar a palavra de Deus. Se eu fosse você, faça como eu fiz um tempo atrás. Eu estudei essa epístola mais de 10 vezes, tenho certeza. Mais de 10 vezes. Pegar versículo por versículo, puxar as concordâncias que tem com essas palavras nos outros livros. Vai estudando, vai meditando. Digo, mas Senhor, eu quero ser assim. E veja como o Paulo tece elogios a este povo. Como o Paulo tinha um afeto tão forte por esse povo. Mas não era porque eles eram naturais, bondosos, porque eram espirituais. Essa igreja nasceu na oração, irmão. Não nasceu no conhecimento. Na beira do rio, a árvore, que são aquelas irmãs que se reuniam para orar na beira do rio, a árvore plantada junto às águas, tinha raízes no espírito. Essa igreja nasceu no espírito, na prática, e não no legalismo. Amém? Não na razão humana, não na justiça humana, não no julgamento humano. Nasceu no Espírito Santo. Foi com oração que ela foi gerada. E eu quero dizer mais para você. Esta igreja, que você está sendo agraciado por Deus, ela nasceu na oração. Você não sabe como foi esse início. Ela nasceu na oração. Aqui não tem, aqui quem quer viver pelo conhecimento se sente mal. Digo para você. Se endurece, não aceita. Porque essa igreja nasceu na oração. Essa aqui é uma igreja de viver a palavra. Por isso que muitas pessoas não ficam. Deus retira porque a dureza do coração mostra para Deus que não vão à frente. Então o Senhor tira. Quer imundo, e são amantes de si mesmo. Então Deus tira. O que eu vou fazer aqui? Perder tempo, atrapalhar os outros? Né? Então Deus vai deixando só aqueles que querem. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Então hoje aqui falando sobre o reino, né? Como entrar para o reino. Nós todos estamos no reino. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então estamos no reino de Deus, no reino dos céus, também assim chamado, né? Mas vamos começar lendo então a palavra que foi a base então da mensagem. É Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Então, Deus usou Isaías para falar essas palavras aqui, né? Que era sobre Jesus, né? E sobre a igreja. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Né? Jesus nasceu em Belém, amém? Mas hoje, na obra da igreja, nós estamos gerando o que a Bíblia chama de filho varão, né? Ou seja, a nova vida, a vida divina está sendo produzida em nós, né? Então, hoje nós também estamos gerando, né, uma nova vida. Por isso que a mulher, então, várias passagens bíblicas dizem que a mulher está grávida, né? E a mulher grávida representa, então, a igreja, ou nós, né? Deus está produzindo em nós o filho varão. Ou seja, a nova vida hoje está sendo produzida dentro de cada um daqueles que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né?
E o objetivo, então, é a implantação do reino de Deus aqui na Terra. A sequência, então, fala sobre isso. O governo está sobre os seus ombros. Esse governo aqui fala de Cristo, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus aqui, né? Isso vai se consumar no milênio, né? Que é o próximo momento que nós vamos viver, né? Mas vamos ver o versículo 7. Então, para que se aumente o seu governo, né? Então, o reino implica um governo, e o governo de Cristo, ou o governo de Deus. E venha a paz sem fim sob o trono de Davi. O trono de Davi quer dizer o trono de Cristo, o milênio, né? E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, né? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então, essa passagem fala de Jesus Cristo, né? Fala da obra de Deus na igreja, ou seja, na implantação do reino, o reino dos céus ou o reino de Deus, né? E se existe algo que a Bíblia fala bastante é no reino. Isso foi comentado, então, no Café com Cristo hoje de manhã, né? E tudo começa, né, quando inicia a nossa vida com o Senhor, começa o Senhor revelando para nós que nós somos pecadores. Vamos ver 2 versículos que falam sobre isso. Primeiro vamos ver aqui Salmo 51, 5. Então aqui mostra que pela queda, né, o homem se tornou pecador. O homem precisava então de um Senhor, de um Salvador. Então aqui Davi fala sobre esse problema, né, que todos nós nascemos, né, com a natureza caída, nós herdamos de Adão. Então ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos ver outra passagem que também mostra sobre isso, Romanos 3, 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, o que mostra então que nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos pecadores. Amém? Então o Senhor precisa, primeira coisa, precisamos de um Salvador, né? Precisamos nascer de novo. Vamos ver agora então João 3, vamos ler do 3 ao 6. Então aqui Jesus explicava a Nicodemos sobre a salvação, né? Então ele falava assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, nascer da água e do Espírito representa o processo de regeneração, ou que a gente chama de nascer de novo, da água e do Espírito. Isso acontece quando eu aceito Jesus como Senhor, como Salvador, eu fui batizado, né? Então aí eu entro no reino. Eu entrei, então, no reino de Deus, né? Amém? Então começa o processo para que eu me torne um cidadão do reino de Deus. Aí inicia todo o processo, né? Amém? E após isso, então, tem outra etapa aqui que foi falada no vídeo. Vamos ver agora Tiago 1, 22 e 23. O que acontece? Eu já nasci da água e do Espírito, recebi salvação, né? Me livrei então da condenação eterna. Mas eu começo o processo de restauração da alma, que hoje todos nós estamos passando por esse processo, né? A igreja passa por esse processo. Vamos ver aqui então: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Vamos ver o 24 também. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém? Então, tornar praticante da palavra. Então, esse processo nós estamos passando hoje, né? Toda a igreja, então, está sendo trabalhada por Deus.
né? Nós já nascemos de novo da água, do Espírito, aceitamos Jesus, estamos no reino de Deus, ou também chamado reino dos céus. Estamos habilitados a ser cidadão desse reino. Mas então começa o processo de restauração da nossa alma, né? Dá para falar assim, que eu tenho que sair de ser crente carnal e passar a ser um crente espiritual. O que é o crente carnal, né? Aquele que já recebeu a regeneração, mas ainda está agindo pelo velho homem. Ainda quem comanda é a velha natureza, né? Ainda sou comandado pela velha natureza. E hoje a maioria da igreja está nessa fase de crente carnal, né? Não que ele seja comandado sempre pela carne, mas tem aquela oscilação, né? Ora eu estou no espírito, ajo pelo espírito, ora eu estou na carne. Então existe uma oscilação. Então hoje Deus trabalha em nós, para que a gente possa, então, estar numa posição de humildade perante Ele, né? E que a gente, que falou, então, o Tiago, nós temos que nos tornar, então, tornar é um processo, né? Praticante da palavra. Não basta eu ouvir, não basta eu conhecer, né? Não adianta eu conhecer muita palavra, mas se eu não pratico, que todo o processo de restauração começa com a prática da palavra. É a hora que eu vou praticar, eu vou ter experiências, e aí então começa essa obra de restauração, né? Eu começo a ser restaurado, ou seja, a minha alma sai do domínio da carne e passa a ter o domínio do espírito, né? E toda essa obra é feita através da igreja, né? Então a igreja, o corpo de Cristo, é o grande instrumento que Deus usa para restaurar o homem, né? Ou seja, para implantar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus começa a ser implantado dentro de nós, né? Então é importante a gente ter essa realidade. Tudo começa dentro do homem. Amém? O Senhor quer, então, que aquela vida que está no espírito vá migrando para a alma, minha mente, vontade e emoções. Amém? E vamos ver aqui agora também Efésios 4, 13 e 14. Então, aqui, Efésios 4, 13 e 14, mostra o objetivo de Deus com a igreja, né? O objetivo de Deus com nós, cada um de nós que Ele chamou e que está no corpo de Cristo. Então, o objetivo dele é esse aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Ter a mesma fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Vamos parar um pouquinho nesse versículo 13, né? Olha que fala aqui, perfeita varonilidade, perfeito varão, né? Perfeito varão representa Cristo, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o objetivo é, Jesus é o nosso modelo. Ele, através desse modelo, Deus quer fazer com que nós cheguemos também, né? Jesus seja um modelo para ser seguido por nós, para que a gente chegue a ser esse perfeito varão. Perfeito varão é Jesus Cristo, né? O versículo 14 fala assim também: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Olha aqui, né? A oscilação que a gente estava falando ali. Ora eu estou na carne, ora eu estou no espírito, né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Agora, os próximos versículos, versículo 15, 16, fala do processo, né? Como é que ocorre esse processo? Como é que eu vou conseguir, então, chegar à estatura né, de varão, pleno varão, como falava ali naquele versículo anterior, né? Então, seguindo a verdade em amor, né? Aqui é importante essa palavra amor. Amor representa a natureza de Deus, né? E é justamente a restauração da nossa alma é que a natureza de Deus possa entrar na nossa alma. Então, seguindo a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, eu tenho que seguir a verdade em amor. Isso aqui é aquilo que está falando em Tiago também, né? Eu tenho que me tornar um praticante da palavra, né? Mas eu vou praticar por amor. Eu vou fazer
porque eu escolho, né, fazer a vontade de Deus e não a minha. Isso envolve também o negar-se, né? Então, seguindo a verdade em amor. Se eu sigo a verdade em amor, eu vou crescer, né? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Mais um ponto importante de Efésios aqui, né? Então, Jesus é a cabeça, Cristo, né? A cabeça é Cristo. Então, quer dizer o quê? A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Existe uma autoridade sobre nós, existe uma autoridade sobre a igreja, né? Então, esse processo de restauração envolve, então, o quê? Restaurar a autoridade de Cristo, né? E vamos continuar o 16 agora, né? Que fala assim, de quem todo o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Isso aqui representa a mutualidade do corpo, né? Então, o processo de restauração da minha alma envolve o corpo de Cristo. O processo acontece pelo corpo de Cristo, né? Então, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então, o corpo de Cristo é edificado primeiramente. Jesus é a cabeça, pela obediência à cabeça. Então, Deus restaura a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus no homem, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos a submissão. Amém? Então, irmãos, tudo esse é o processo que nós estamos passando, a igreja está passando por esse processo. Então, a importância que tem de eu estar na perseverança, né? Esse processo pode ser acelerado à medida que eu cooperar com a obra do Espírito na minha vida. Eu aceitar os quebrantamentos, eu não me endurecer para Deus. O que trava o processo é se eu me endureço, se eu não quero fazer a vontade de Deus, se eu quero fazer a minha vontade, aí esse processo pode ser parado, né? Para o processo de restauração. Agora, se eu estiver em cooperação com Deus, esse processo segue normalmente, né? Amém? E esse processo, então, acompanha todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, inclusive os quebrantamentos, né? Tudo faz parte do processo de restauração, da submissão da minha alma a Cristo, né? E o objetivo final. Vamos ver aqui agora também uma palavra que foi citada hoje de manhã, Mateus 22, vamos ver a partir do 37. Então, quando Deus trabalha em nós, Ele trabalha também nos sentimentos humanos. Toda essa área aí pela queda foi desajustado, né? Foi desarranjado, né? Saiu do lugar, né? Então tem que ser restaurado também os nossos sentimentos. E essa passagem aqui fala especialmente sobre isso, né? Vamos ver ali então, Jesus falando aqui então. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos parar um pouquinho nesse versículo, né? Então, esse é o primeiro mandamento, né? O processo de restauração lhe leva a amar, a colocar Deus no lugar dele, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Que o homem, com a queda, como consequência da queda, ele criou ídolos, né? Ídolos do coração. Mas o único que deve receber o amor é o próprio Deus. Isso, então, é restaurado em nós, né? Aí o versículo 38, então ele fala assim, este é o grande e primeiro mandamento, né? Então Deus restaura os nossos sentimentos. O segundo mandamento também ele restaura, continua restaurando o nosso sentimento aqui. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então os dois mandamentos que foram citados por Jesus aqui. Amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, notem que ele falou ao próximo, ele não disse, ama teu filho, ama a esposa. Claro que eu tenho que amar o filho, a esposa, né? Isso também faz parte. Mas quando ele cita, ama o próximo, ele cita assim, ele quer dizer, ama todas as pessoas, né? O teu amor tem que ser o amor de Deus.
Ele não faz acepção de pessoas, né? Deus quer restaurar isso em nós, né? Nós não podemos ter ídolos. O grande problema hoje do homem ter depressão, ter tantos problemas, né? É o quê? É que ele tem ídolos. Ele saiu do foco, né? Primeiro mandamento, ama a Deus. Segundo mandamento, ama o próximo, não faz acepção de pessoas, né? E Jesus concluiu aqui, então, no versículo 40. Então, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Então, ali que fala que esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Todos os mandamentos de Deus são cumpridos, a lei é cumprida, o que os profetas também liberaram, tudo é cumprido pelo amor. Amém? Quer dizer que o amor, não o amor natural, aquele amor, né, que faz acepção de pessoas, amor egoísta, né, que sempre ama aquilo que está ao redor dele, é um amor egoísta, é o ego, mas o amor que vem de Deus, né? Esse amor liberta, esse amor restaura o homem, né? E faz o homem conforme a vontade de Deus. Então, hoje nós estamos no reino, Deus trabalha em nós para nos restaurar, restaurar nossa submissão, né? Que foi abalada pela queda, restaurar os nossos sentimentos. Então, nós precisamos também disso, né? Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem se baseou, então, na mensagem da manhã do Café com Cristo. Quem quiser assistir a mensagem completa, né? Rádio TV Melhorar, canal do YouTube, a mensagem, então, do dia 6 de agosto de 2025. Amém? Mas abrir para vocês agora, vocês possam também compartilhar um pouco, né? Do que receberam da mensagem, do trivídeo, do Café com Cristo. Agora é aberto para vocês aí. Que o Espírito dirigir, temos ainda alguns minutos para compartilhar. Quem quer compartilhar, irmão Sullivan, Zé Marcondes, Núbia, Sandra, está aberto para vocês, irmãs. Irmã e irmãos, né? A irmã Sandra, tá, tem que ligar o som, está sem o som ali. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Agora sim. Deu agora, tá bom? Deu, irmã, pode falar. Agora deu, pode falar, irmã Já estou Sandra. participando dos cultos aqui na igreja, em Camaquã. Amém, glória Amém. a Deus, irmã. E também já estou evangelizando com a irmã, uma benção também. Amém, a irmã já está um membro ativo do corpo. Então, Graças a Deus. Orgânica. Aham. Amém. É isso aí, irmã. É importante a gente, né, se integrar no corpo de Cristo, começar a funcionar, tornar um membro Sim. orgânico, né? Isso é muito importante. Amém, amém, irmã. Verdade. Fizemos parte da videira verdadeira que é Cristo, né? Nós somos apenas os ramos, né? Amém. É isso aí mesmo. Glória a Deus, irmã. Amém. Mais alguém? Amém? Então, agora compartilhar um pouco também. Então. Amém. Então, vamos abrir. E foi falado a respeito da história de Zaqueu, né? Então, todos nós, quando viemos para Deus, né? Todos nós somos que nem Zaqueu, né? A gente faz as coisas do nosso jeito, né? E muitas vezes contrário àquilo que Deus fala na sua palavra. Então, vamos ver um pouquinho da palavra de Lucas 19, do 1 ao 10. Então, diz aqui, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ele era chefe, né, dos cobradores de impostos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem traduções que dizem o pecador, né? Então, todos nós, né, quando estávamos no mundo, éramos perdidos, éramos pecadores. A gente não tinha ainda a regeneração. O nosso espírito ainda estava morto. No momento que a gente aceitou Jesus, que a gente desceu as águas do batismo, o Espírito de Deus entrou dentro do nosso espírito humano e nos regenerou. Então, a partir daí, então, a gente sai do reino do mundo e entra para o reino de Deus, que nem foi dito por Jesus ao Nicodemos, né? A gente nasce de novo, não no reino natural, mas no reino espiritual, no reino de Deus. Então, nós nascemos de novo e nos tornamos, né, filhos de Deus. Vamos abrir também lá em João, capítulo 1, do 10 ao 14. Então, aqui fala, né, que Jesus veio para o mundo, ele nasceu filho de mulher, ele veio para o mundo, mas diz aqui, ó, o mundo foi feito por intermédio dele. Jesus e o Pai, né, estávamos juntos. Mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que quer dizer isso aqui? Muitos judeus não aceitaram Jesus. Eles não queriam um Messias, né? Que segundo eles era pobre. Eles queriam um Messias turbinado, que fosse libertar eles do jugo romano. Mas Jesus veio para libertar a alma do homem, veio para nos tirar do mundo do pecado e nos levar para o reino de Deus, veio nos salvar. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é pela fé, quando eu aceito Jesus como filho de Deus, quando eu creio no nome de Jesus, que eu recebo a salvação. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, quer dizer, não é o nascimento natural de pai e de mãe, né? Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Então, nós nos tornamos, né, filhos de Deus quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente tem fé em Jesus, no nome de Jesus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus veio em carne, habitou entre nós, né? Diz ali, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como do Filho de Deus. Então, Jesus, ele andou, foi homem. Durante um tempo, ele viveu como homem, durante 33 anos e meio. Então, através de Jesus, então, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Pela obra que Jesus fez, né, de morte e ressurreição na cruz. Amém? Então, todos aqueles, né, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, se descem as águas do batismo, eles se tornam filhos de Deus. E naquele momento, né, que nós aceitamos Jesus e que o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, dentro do nosso espírito humano, né? Então, eu criei em Jesus, eu aceitei ele como Senhor e Salvador, eu desci as águas, o Espírito de Deus vem para dentro de mim, né? O Deus triuno vem para dentro de mim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Na pessoa do Espírito, né? Então, vem para dentro de mim, né? E então eu me torno filho de Deus. Então, agora, tendo o Espírito dentro de mim, o Espírito vai fazer com que eu possa crescer em espírito e vida. Então, à medida que eu leio a palavra, que eu vou me alimentando da palavra de Deus, que eu oro, que eu jejuo, que eu me consagro, a vida de Deus vai crescendo dentro de mim. Eu vou me tornando não mais criança na fé, mas um crente maduro na fé. Vou crescendo em vida até chegar
a estatura de varão perfeito, né? Como diz em Efésios 4, né? Até todos nós chegarmos à estatura de varão perfeito, maduros na fé. Amém? E aí Deus vai, diz assim, a obra de implantação do reino, então, né, vai se dar através do corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, nós temos que crescer em fé e no conhecimento de Jesus, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até nós chegar à plenitude de Cristo. Crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o Cristo vai nos fazer crescer em tudo aquilo, né, que a gente for recebendo de espírito e de vida, até a gente chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Até nós entrarmos no governo do Espírito, até o Espírito estiver um predomínio sobre a nossa alma, né, nos governando. E aí sim, né, nós vamos poder desfrutar do Cristo, né, dentro de nós. Amém? Ele vai poder se manifestar por meio de nós. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar sempre a importância de estar assistindo esse canal, né? Assistiu a mensagem, gostou da mensagem, não é inscrito no canal, a importância de se inscrever no canal, né? Curte a mensagem, comenta, é sempre bom também com um comentário, compartilha a mensagem com alguma pessoa que tu sente que vai ser uma bênção para ela, né? Que vai ser produtivo para ela. Tudo isso ajuda o canal, ajuda que esse canal seja mais divulgado no YouTube, que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então, lembrar que amanhã nós voltamos de novo, na quinta-feira, 19 horas, né? E então, Deus abençoe cada um dos irmãos, especialmente aqueles que estão aqui, então, participando no ao vivo aqui, né? Abençoe o irmão Sullivan, o irmão José Marcondes, a irmã Núbia e a irmã Sandra, né? Nós vamos nos ver novamente amanhã. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus Irmã abençoe. Núbia, amém. Deus abençoe. Sandra, irmão José e o irmão Sullivan. Amém? Retornamos amanhã. Amém? Amém.